A gente ontem e hoje teve a oportunidade de assistir aqui a um desfile de pessoas das mais diversas possíveis, com as histórias mais diferentes, com histórias de vida distintas umas das outras. E nós vimos dezenas de protagonistas aqui, ontem e hoje. Se vocês prestarem atenção naquele bannerzinho ali, ó, ali tem o rosto da maioria das pessoas que tiveram a oportunidade de contar aqui suas trajetórias, ao lado de personalidades da história do nosso país e outras da mídia. E aquele banner ali você pode interpretar da forma como você entender, mas eu interpretei da seguinte maneira, que você não precisa ser famoso e nem rico e nem bonito ou bonita para fazer alguma coisa por você mesma e pelo outro. E foi isso que nós vimos aqui nesses 2 dias. Pessoas brilhantes nesse mundo tão desigual, tão desequilibrado, tão discriminatório, que privilegia uns em detrimento de outros. Foi sensacional. Essas foram as minhas palavras. Testemunhar aqui um movimento tão contrário, na direção tão oposta do que a sociedade é, né? Uma sociedade onde o que nós vimos aqui, na verdade, né, foi uma trajetória onde todos e todas, independentemente da sua cor, do seu lugar, da sua origem, da sua idade, tiveram a chance de dizer quem são e o que são capazes de fazer quando acreditam e são oferecidas oportunidades. Então, foi um privilégio estar aqui. Muito obrigado a vocês duas, Nilce, e as outras e outros que estão aqui, que tiveram a oportunidade de falar ontem também. Muito obrigado. Mas hoje, nesses minutos que me restam aqui, eu quero falar de um outro protagonista. Um protagonista que ele é perfeito. Ele não está aqui fisicamente, mas ele está aqui. O Evangelho. A boa nova de Jesus. Porque o Evangelho, ele tem a capacidade de criar uma nova mulher, um novo homem. O Evangelho não é uma ideologia. Ele não se apresenta como um conceito, uma ideia ao lado de tantos outros, para dar a sua contribuição. O Evangelho é um poder sobrenatural. O Evangelho, ele não vem sobre a forma de ideias que convencem o outro, que criam novos pensamentos. O Evangelho é um poder sobrenatural que cria uma nova pessoa. Alguém que foi regenerado. Alguém que experimentou um novo nascimento. Eu tive a oportunidade de conhecer aquele sujeito ali antes dele ser cristão. Eu tive a oportunidade de conhecer aquela sujeita ali antes dela ser cristã. Eu conheci Dulcineia, eu tinha 18 anos. Eu conheci Djalma,
eu tinha 30 anos. Eu tive a oportunidade e o privilégio de estudar a Bíblia com eles, antes deles serem baixada, antes deles serem o que vocês testemunham que eles são. Eu conheci eles. Vinham à minha casa, íamos à casa de um outro casal muito querido nosso, Manuel e Emília. Eles são duas pessoas regeneradas pelo poder do Evangelho. Eu sei do que eu estou falando, porque eu conheci eles antes do Evangelho. O Evangelho não é uma nova filosofia ou um novo método ou uma nova terapia, ou uma convicção política. O Evangelho é uma nova criação. Nossa velha humanidade descrente, rebelde, insubmissa, morre. E através do Evangelho nasce um novo ser, humilde, cheio de fé e cheio de amor. Por meio do Evangelho. O Evangelho não é uma exigência vinda dos céus acerca do que você precisa fazer para ser bem-sucedido, bem-sucedida, para ser salvo. O Evangelho não é uma exigência. O Evangelho é uma declaração que veio do céu como uma dádiva. Que veio para salvar você e eu, sem que você e eu precisemos fazer absolutamente nada. Isso é o Evangelho. O Evangelho tem uma categoria própria. O Evangelho não se encaixa em nenhuma política, em nenhuma ideologia, em nenhuma filosofia, em nenhuma cultura, porque o Evangelho não é nada disso. Que Deus tenha misericórdia do pastor que usa o Evangelho como fins políticos. Sobretudo aqui, nessa região. Porque o Evangelho não tem nada a ver com isso. O Evangelho é a intervenção de Deus com o poder sobrenatural de transformar a tua vida. O Evangelho não é de direita nem de esquerda. Jesus não veio ao mundo para apoiar a plataforma de ninguém. Ele não se encaixa em nenhuma delas. Jesus criou o mundo e o fez existir pelo poder da sua palavra. Na primeira vez que ele veio para morrer. Para morrer pelos nossos pecados. Ele veio para que daquele dia em diante ele fosse o nosso maior tesouro e a maior autoridade na nossa vida. Ele veio a primeira vez para que eu e você, dona Tânia,
passássemos a ser devotos a Deus. Ele veio para que o único tipo de harmonia racial e diversidade racial fosse aquela que glorificasse a Deus e que exaltasse o nome de Jesus Cristo. O Evangelho não é um consultor político que permanece do lado esperando alguém que lhe peça ajuda. O Evangelho é a salvação das pessoas, dos seus pecados e da ira santa de Deus. O Evangelho nos concede a pessoa de Deus na forma do seu Espírito Santo, fazendo com que eu e você nos torne, independente da nossa idade, independente da nossa cor, independente do nosso passado, independente da nossa doença, independente do nosso dinheiro, fazendo com que eu e você nos tornemos cada vez mais parecidos à imagem e à semelhança de Deus. Amém. Isso é o Evangelho, o protagonista. Com vocês, na passarela, o Evangelho. Amém. Paulo vai falar em Romanos 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pedro vai falar, o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 1, 23. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva, murcha e cai. Mas a palavra do Senhor, Dona Dulce e Dona Nilce, que eu esqueci o nome da senhora, Dona Penha, é uma mistura das duas, e do filho. Mas a palavra do Senhor dura para sempre. E essa palavra que foi anunciada a vocês, o Evangelho. O Evangelho é o poder que reconcilia o ser humano com Deus. Então, já falei 10 minutos. Vamos considerar aqui juntos como o Evangelho, o poder sobrenatural, pode criar novas possibilidades na tua vida. O Evangelho é uma granada, é como se fosse uma dinamite, é como se fosse um tiro de fuzil nas frechas, nas brechas de algumas forças que têm destruído o ser humano. O Evangelho, Rosane, ele tem esse poder de rasgar essas brechas que têm destruído a nossa vida como ser humano e os nossos relacionamentos. Isso só o Evangelho. Eu aprecio todos os depoimentos que aqui foram falados. Eu aprecio
tudo o que foi feito aqui esse final de semana, sem nenhuma exceção. E espero que façamos de novo. Mas eu preciso falar uma coisa. Nada é igual ao poder do Evangelho. Na passarela, o Evangelho. O Evangelho e o diabo. O diabo é o Deus desse mundo, a Bíblia fala. Ele é um ser sobrenatural. Carlos, nós não vemos, mas ele existe. E ele está em completa oposição a Deus. Completa. O diabo está envolvido, senhoras, o diabo está envolvido em todo tipo de comportamento humano destrutivo, pecaminoso e mau. Não é a favela, não é a pobreza, não é a cor da pele, não é a circunstância, é o diabo. Porque o comportamento mau, autodestrutivo, pecaminoso, ele está presente no branco e no preto, no rico e no pobre, no favelado e na Zona Sul, no intelectual e no ignorante. O diabo. João vai falar que o diabo é homicida. É o pai da mentira. E quando ele mente, ele está falando a língua dele. João 8,44. Diferenciar, tratar pessoas de forma diferente, julgar pessoas pela cor da sua pele, pelo lugar onde vivem, é uma mentira. É uma mentira porque o Criador nos criou todos. Preto, branco, homem, mulher, rico, pobre, a sua imagem e semelhança. E por ser uma mentira, vem da boca do diabo. A pergunta é: como se opor a uma força tão poderosa como o diabo? Jaume Dulce, meus amigos, meus irmãos, meus pais, para a vida toda. Foi lindo o que fizemos aqui. Mas contra o diabo, só o Evangelho. Só o Evangelho de Jesus Cristo. Adélia, seu trabalho é maravilhoso, inspirador, poderosíssimo. Continue nos libertando da escravidão do dinheiro. Mas contra o diabo, irmã, só o Evangelho. Só o Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo João viu isso. E na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 8, ele vai falar: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do
diabo. Só o Evangelho. Por meio da morte e da ressurreição de Jesus, tem o poder de se opor e derrotar o diabo. Imagine-se na região da Baixada, pretos e brancos, ricos e pobres, em nome de Jesus, resistissem ao diabo e vissem desaparecer das suas vidas e da sua família o poder do diabo. Como não seria isso aqui? O Evangelho e a arrogância. É a segunda coisa. É a segunda força que destrói o ser humano, que corrompe o ser humano. A arrogância. A arrogância é abominada por Deus. E a arrogância não é um comportamento exclusivo de quem é rico, não, hein? Não é exclusivo de quem é branco, não. A arrogância é um problema de um coração que não se submete a Deus, que não sente prazer em ter Deus como autoridade na sua vida. Isso vem de um coração arrogante. A arrogância intimida o outro. Você se sente intimidado ao lado de uma pessoa arrogante. Deus abomina a arrogância, Patrícia. Abomina. Mateus 23, versículo 12, Jesus vai falar: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O racismo, Rose, ou qualquer outro tipo de discriminação está completamente conectado com a arrogância, que se mostra no desprezo, que se mostra nas agressões verbais, às vezes proferidas em alta voz, como ouvimos testemunhos aqui, ou no desdém, ou no simples desdém. Eu não tenho tempo para dar o meu testemunho, mas eu tenho inúmeras histórias sobre isso. Onde a arrogância domina, não há espaço para ouvir. Onde a arrogância domina, não há espaço para paciência, não há espaço para compreender, não há espaço para abertura. Onde tem arrogância, tem destruição nos relacionamentos. O Evangelho de Jesus, ele explode a arrogância. Ele dá um tiro de fuzil, numa linguagem mais comum para nós, moradores do Rio de Janeiro. Ele dá um tiro de fuzil na arrogância. E até que eu e você não nos quebrantemos da rebeldia, o pecado da arrogância vai continuar contaminando as nossas relações, até em pontos que a gente nem reconhece, mas ele está lá.
Zé, a boa notícia do Evangelho é o poder para aniquilar a arrogância. Imagine como seria aqui na Baixada se as relações e as controvérsias que existem aqui, se todos que participassem dessas relações estivessem mortos para a arrogância e adotassem uma atitude profunda de humildade perante Deus e diante um do outro. Como seria esse mundo? As crianças que desfilaram aqui ontem, para mim aquilo ali, a lição que eu tirei daquilo ali, primeiro uma lembrança de uma história minha quando criança, que também não vou falar para não tomar muito tempo. Já tivemos muitos testemunhos incríveis aqui, mas o que eu vi aqui foi a vitória contra a arrogância. A vitória contra a arrogância. Ninguém sabia desfilar. Ninguém nunca desfilou. Mas eles estavam aqui, para lá e para cá, alguns dando pirueta, outras fazendo pose, né? E você, irmãos, irmãs, amigos, você não se emocionou? Você tem que entender isso. É isso que eu oro a Deus, que a gente entenda a linguagem de Deus, fora da estrutura de primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, quinto ponto. Deus falou ontem aqui. Deus nos mostrou como a arrogância é destruída e o quanto isso emociona, inspira, mais do que qualquer pregação. O Evangelho e a desesperança. Terceira força que destrói o ser humano. E as relações. A falta de esperança. Muitas disfunções, muitos comportamentos destrutivos que você tem, que eu tenho, vêm de uma sensação de desesperança. Porque se você e eu não conseguimos olhar para o futuro e projetarmos um futuro diferente, não existem motivos para que a gente se negue a um prazer ali imediato. Se eu não projeto um futuro, se eu não tenho esperança, por que eu vou me negar à droga? Por que eu vou me negar ao álcool? Por que eu vou me negar à mentira? Por que eu vou me negar à promiscuidade sexual? Por que eu vou me negar ao roubo? Por que eu vou deixar de fazer tudo isso se eu não tenho esperança? Se eu não tenho esperança, por que eu vou lutar pela harmonia racial? Se eu não tenho esperança, por que eu vou me importar? A falta de esperança corrói aquilo que é mais precioso na vida de um ser humano. A falta de esperança corrói as nossas convicções morais. A gente se vende ao mal, muitas vezes, pela desesperança. Sem o Evangelho, não existe esperança. E quando não existe esperança, fica muito difícil convencer alguém a assumir o sacrifício e a energia necessárias para um movimento que luta pela justiça nesse mundo. O Evangelho
é o poder sobrenatural, capaz de insuflar, inspirar esperança na sua vida. Porque ele traz com ele a dádiva da eternidade. E ele traz com ele a certeza de que Deus é conosco. E se Deus é contigo, Nilce, quem pode ir contra você? Ninguém. Romanos 8,31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Foi assim a Escritura. Isso é só com o Evangelho. O Evangelho e o sentimento de inferioridade e a dúvida de acreditar em si mesmo. Isso é outra coisa que destrói o ser humano. Uma força do mal de fazer você e eu nos sentirmos menos do que o outro, porque a gente é preto, porque a gente é pobre, porque a gente não sabe falar. Isso é uma força do mal. Para a gente ter dúvidas sobre nós mesmos, do que nós somos capazes de fazer. Todos nós temos medo de nos sentir inferiorizados, como pessoas sem valor. Quando eu era jovem, Daniel, eu saí do subúrbio, onde eu nasci, e fui morar num bairro de classe média. Eu era o único preto, num condomínio de alto padrão. Eu tinha medo. E sabe como eu lidei com o meu medo? Comprando roupa de marca. Porque eu não queria me sentir. Isso é o poder do mal. Na vida. Esse medo, esse sentimento de inferioridade, ele se manifesta de diversas maneiras. Ele nos deprime, ele nos faz sentir raiva de nós mesmos. Por que eu? Por que eu não consigo? Por que essa cor? Por que esse cabelo? Por que eu nasci assim? Ele nos faz ter comportamentos autodestrutivos. Ele gera ansiedade. Ou ele gera um afastamento de tudo e de todos. Ele faz com que a gente reclame da vida. Ele pode levar a gente a ter repetidas cenas de autopiedade, autocomiseração, para que as pessoas, manipulando as pessoas, para que elas sintam pena de nós. Ou, o contrário, uma atitude constante de rebaixar o outro, de forma a minimizar as nossas falhas, intimidando as pessoas, aparentando um poder que, na verdade, esconde uma grande fraqueza. Todas essas manifestações, amigos e amigas, vêm desse sentimento de inferioridade. Vem desse sentimento de que você acha que você não é capaz. Existem tristezas e pecados que são universais. Eles não estão rotulados a uma cor de pele ou uma condição social. Mas é um fato
que a história de um determinado grupo forma o modo como esses medos são sentidos. É inegável que ser preto ou preta no Brasil, você vai ter, muito provavelmente, suportar muito mais atitudes que ferem a sua autoestima, que imputam sobre você uma reputação de inferioridade. Isso é um fato. Queira você ou não ouvir, isso é um fato. O preto e a preta é a raça, que eu nem concordo com esse termo, mas vou falar que é o termo que você conhece. É a raça que tem o maior número de estereótipos no mundo. Um preto e uma preta, antes que ele fale qualquer coisa, ele já é julgado. Pela cor da sua pele. E ele vai ficar vulnerável a duvidar dele mesmo, antes de dizer uma única palavra. O que eu e você precisamos é de um milagre. Uma intervenção sobrenatural, Rebeca. O Evangelho. Jesus morreu na cruz, não somente para crucificar a arrogância e a autoexaltação, mas para criar uma nova identidade. Cristo morreu na cruz para que ninguém mais estufasse o peito com arrogância ou se sentisse paralisado pela fraqueza ou inferioridade. E a união para isso, para conseguir isso, a maneira de conseguir isso na sua vida, melhor dizendo, é se unindo a Cristo. Porque quando você se une a Cristo, você confia nele. E a justiça dele conta como a nossa diante de Deus. Nós não somos mais culpados. Nós somos santos e justos pela justiça de Cristo, que nos é imputada quando nós nos unimos a ele. Nós somos considerados perfeitos em Cristo e aceitos por Deus. Isso é só por meio do poder do Evangelho. O Evangelho nos concede uma nova identidade, Gigi, sem que a mereçamos, porque ela custou a morte de Jesus e foi um presente. De nada adianta, não de nada, adianta sim melhorar a nossa autoestima, como fizemos aqui. Nós melhoramos a nossa autoestima, cada um que veio aqui falar. Não é bom vir aqui falar? Não é bom vir aqui falar da sua vida, da sua história, da sua trajetória? Isso é maravilhoso. Mas sem o Evangelho, vai faltar alguma coisa. Porque a gente pode gritar, né? Ah, mas foi dado toda a oportunidade, ele aqui não quis. Verdade. Mas essa mensagem não é do Evangelho. Não. Por isso, nós precisamos do Evangelho. Ele é o protagonista. O Evangelho, ele é capaz de realizar duas coisas aparentemente contraditórias. Ele
esmaga a arrogância e ele aumenta a autoestima. Como isso? Como matar a arrogância e ter autoestima? O Evangelho. O Evangelho faz isso. O Evangelho, ele destrói a exaltação de si mesmo e aumenta a confiança. Como? Não se exaltar e ter confiança. Contraditórios? Só o Evangelho. O Evangelho destrói a agressividade da autoafirmação. Isso é um fato. As palavras de autoafirmação, às vezes elas vêm com fel. Eu sou preto, eu sei do que eu estou falando. Elas vêm agressivas. Elas vêm com força. O Evangelho, ele é capaz de destruir essa agressividade da autoafirmação, mas ao mesmo tempo me libertar da paralisia de não fazer nada. O Evangelho. Na passarela, o Evangelho. Então, um cristão de verdade, ele tem a sua arrogância esmagada. Ele tem o seu medo de falhar substituído pela promessa de Deus. Ele é perdoado, ele é aceito, ele é amado por Deus, ele é seguro o suficiente a ponto de não se deixar destruir quando é envergonhado ou humilhado. Se for abatido por não encontrar justiça, ele vai se levantar não com arrogância, não com petulância, mas com coragem e humildade, exaltando a Cristo e disposto ou disposta a suportar toda e qualquer injustiça por amor a Cristo. Esse é o cristão e a cristã de verdade. E isso só com o Evangelho. Só por meio do poder do Evangelho. Na tua vida. Não aqui de púlpito. Na tua vida. Amanhã. De manhã. Eu não quero me prender mais aqui. Prender você mais aqui. Eu quero só resumir o final. Quando você confia, eu queria pedir para os professores ou colaboradores aqui presentes do programa Crescer, se vocês pudessem ficar de pé. Aqueles que trabalham no programa Crescer, que estão aqui, de alguma forma. De alguma forma. Sim, ontem tinham mais pessoas, mas o recado que eu vou dar para vocês duas, comunique para eles. Quando você confia em Cristo de uma forma plena, você é guiado na terra pela alegria de dar e não de receber. Você adora ser serva e não mestre. Você gosta de atender a necessidade das pessoas e não usar as pessoas. Muito obrigado pelo exemplo de vocês. Amém. O Evangelho destrói a ganância. Porque o que faz você viver assim, se doando ao outro, sendo escravo do outro, é quando a ganância foi aniquilada da sua vida.
Vocês são um exemplo para nós hoje. Muito obrigado. Eu quero ler uma passagem para vocês. Depois do funk. Não tenham medo, pequeno rebanho. Olha que interessante. Pequeno rebanho. Pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm, deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Quando eu substituo o desejo de enriquecer pelo desejo de servir o outro, os conflitos sociais se transformam. Muito obrigado. E por fim, eu queria pedir para todas as pessoas que estiveram envolvidas aqui nesse evento também ficassem de pé. De alguma forma, desde daquele que trouxe coisas até aquela que falou, que ficou na cozinha. Porque o Evangelho, ele destrói uma outra força, amigos, que tem destruído o ser humano e as suas relações, que é a apatia. A apatia, Rose, é um modo de viver sem paixão. A apatia é a incapacidade de se chocar diante do constante estado de perdição e de sofrimento do mundo. A apatia é o vazio que resulta de uma vida religiosa que acha que ser cristão é só parar de fazer coisa errada. Eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não cheiro. Ao invés de ativamente buscar fazer coisas boas. Ele se entregou por nós, disse Tito, a fim de nos remir de toda a maldade, no capítulo 2 de sua carta, e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. E isso que você deve ensinar, exortando, repreendendo com toda a autoridade. Ninguém o despreza. Obrigado por ter virado a câmera para lá, Pedro. Era isso que eu ia pedir para você fazer. Eu não sei se todos estão aparecendo. Quer dizer, não está virada, né? Por favor, vira a câmera para lá, por gentileza. Pode deixá-la lá, Roberto. Deixa assim. O propósito do Evangelho é criar pessoas que sejam mais apaixonadas por fazer o bem, em vez de ficarem acomodadas em uma atitude sem paixão, apenas evitando o mal. O Evangelho gera pessoas que são criadas para boas obras. O Evangelho gera pessoas que têm um testemunho de boas obras. O Evangelho produz pessoas que se enriquecem com boas obras. O Evangelho produz pessoas que têm uma conduta exemplar de boas obras. O Evangelho produz pessoas que se devotam às boas obras e estimulam pessoas como eu ao amor e às boas obras.
muito obrigado a vocês todos pelo que vocês fizeram esse final de semana por mim e por tantos outros que aqui estiveram. Muito obrigado. Que o Evangelho possa ser vivido por cristãos verdadeiros todo dia. Que o Evangelho possa nos influenciar a buscar com mais paixão a harmonia, a diversidade racial. Que o Evangelho possa despertar a paixão em nós para nos engajarmos nas lutas por um mundo melhor. Que o Evangelho possa vencer Satanás, possa vencer a culpa, possa vencer a arrogância, possa vencer a falta de esperança, possa vencer os sentimentos de inferioridade, a ganância, o ódio, o medo e a apatia. E que nesse triunfo, Cristo e só Ele seja engrandecido, e que pessoas de todas as raças, de todas as condições sociais, encontrem em Cristo a harmonia e o seu maior tesouro. Amém.